Senhor presidente, senador Cássio Cunha Lima, que a Paraíba toda sabe, o Brasil, né, da dedicação e do trabalho que faz como parlamentar e fez como governador daquele estado, que preside essa sessão e é autor dessa sessão temática, prefeito do município de Campina Grande, senhor Romero Rodrigues, representante do diretor da Agência Nacional de Água, senhor Paulo Lopes Varela, diretor do Departamento Nacional de Obras contra a Seca, Dr. Walter Gomes de Souza, presidente da Companhia do Desenvolvimento dos Vales de São Francisco, da Codevasf, senhor Felipe Mendes, professor Pérez Macedo, talvez um dos homens mais dedicados a essa causa de recursos hídricos do Brasil, que também está aqui conosco, cumprimentar o secretário de Recursos Hídricos e ex-ministro da Integração Nacional, Francisco Teixeira Coelho, cumprimentar o diretor de Infraestrutura Hídrica do Departamento Nacional de Obras contra a Seca, DENOX, Glauco Rogério de Araújo, cumprimentar o Laucimar, que é diretor de Desenvolvimento Tecnológico, o procurador-geral do DENOX, que também está aqui entre nós, Francisco Arlan, cumprimentar os senadores do Nordeste que aqui estão conosco, senador Raimundo Lira, senador Elmano Ferrer, senador Garibaldi Alves e o senador José Pimentel, que também é líder do governo. Cumprimentar a todos as senhoras e senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado e da TV Senado. Senhor presidente Cássio Cunha Lima, em julho de 2010, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas reconheceu formalmente, inclusive com o voto do nosso Brasil, o direito humano à água e ao saneamento. Trata-se de um direito derivado de outro, o direito a um nível de vida adequado, que prevê que esses serviços estejam disponíveis, que sejam financeiramente acessíveis, aceitáveis de maneira e de qualidade. No Brasil, especificamente, no nosso querido Nordeste, vivemos processos acelerados de uso de degradação da água que colocam em risco o abastecimento não apenas para o consumo humano, mas hoje também para o uso da finalidade econômica. A Agência Nacional de Águas estima, pelos dados que recebemos, 44% dos pontos de monitoramento da qualidade da água estão em estado ruim ou em estado péssimo. Os aquíferos, cujo uso está sob regulação estadual, sofrem com perfurações clandestinas e contaminações pela falta de saneamento ou uso desordenado de agrotóxicos. Esses impactos ameaçam, inclusive, progressos econômicos, sociais, humanos alcançados nas últimas décadas. Senhores senadores, senhoras senadoras, senhor presidente dessa sessão, senador Cássio Cunha Lima. Esses impactos ameaçam, inclusive, como disse, as normas brasileiras. Estão entre as mais avançadas das nossas normas do mundo, mas faltam a aplicação prática do que é previsto nas nossas leis. Nos termos do artigo 22, inciso 4 da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre água, compondo um conjunto de órgãos competentes para o planejamento e a implementação de uma política nacional. São órgãos desse sistema do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, os Conselhos Regionais dos Estados, a Agência Nacional de Águas, os comitês de bacias hidrográficas e as entidades civis de pesquisas no campo hídrico. Temos, então, um arcabouço jurídico invejável, mas, como tantos outros setores da vida nacional, esbarramos nas dificuldades de sempre para resguardar nosso patrimônio aquífero para as próximas gerações. Além de dificuldades de coordenação e planejamento, sofremos com a falta de cuidado, reconhecimento e o sucateamento dos nossos órgãos e das nossas instituições. O exemplo mais gritante é que estamos vendo hoje aqui, mas vem de longe, é o caso do nosso centenário Departamento Nacional de Obras contra a Seca.
com histórica, competente e reconhecida atuação em obras de infraestrutura hídrica, construção de barragens, adutoras, perfuração de poços e de fornecimento de água para a população e para a indústria trabalhar e produzir. Há poucos dias, quando se falava em reforma da administração no Brasil, na redução de ministérios, eu me deparei numa reunião com a própria Presidenta da República, dizendo ela que ia extinguir o DENOX. E eu dizia para a Presidente naquele momento, que teve a sensibilidade de tirar da programação a extinção novamente do DENOX, que esse era um órgão que tinha mais de 105 anos de vida e que representava ali o sentimento, ou pelo menos a esperança do nordestino, e se era no que significava DENOX. DENOX significava Departamento Nacional de Obras contra as Secas. E no ano de seca, com a previsão de seca ainda pior para o próximo ano, não era plausível ali a extinção do DENOX. No que ela imediatamente disse que não faria a extinção do órgão e, pelo contrário, iria procurar fortalecer esse órgão pelas dificuldades que ele passa no dia de hoje. Então, com uma histórica e competente e reconhecida atuação, no caso do Nordeste, que já é conhecido por todos, o sofrimento com a estiagem prolongada e com a perspectiva de agravamento desse quadro, que nesse ano será ainda particularmente mais intenso, como disse o próprio senador Cássio Cunha Lima na sua palavra, em relação à questão do El Niño. A Agência Nacional de Água avalia que 5 estados vão sofrer muito e vão ter um quadro de seca excepcional, o maior nível de uma escala de 0 a 4. Vai acontecer, lamentavelmente, no Pernambuco, no Ceará, na Paraíba e no Piauí. Por isso, senhor presidente, no meu estado, o do Ceará, a cada dia se agrava ainda mais a crise de oferta para o consumo de água humano, animal e uso econômico nas áreas da indústria e da agricultura. Os 2 grandes açudes do estado, Castanhão. Quem não lembra, quando o pai de Andrade ainda era vivo, meu caro Pimentel, quantas críticas ele sofreu, meu querido Hipérdio de Macedo, quantas críticas o pai sofreu quando lançou o açude do Castanhão. Diziam, inclusive, os críticos que o pai estava brincando de ser presidente da República no dia em que ele assinou a ordem de serviço. Meu Deus do céu, meu senador Agripino, que acaba de chegar, como estaria hoje o nosso querido Ceará se não tivesse sido construído o Castanhão com quase 7 bilhões de metros cúbicos, que hoje se encontra apenas com 20% da sua capacidade. E o outro açude, já perto da minha querida Lava da Mangabeira, na cidade de Oroz, que foi ainda construído por Juscelino Kubitschek de Oliveira. Os demais reservatórios do Ceará estão em situação muito ruim ou crítica, e outros simplesmente secaram e não tem água, absolutamente nada de água no seu leito da construção. A ciência já alertou para a sombria perspectiva do ano de 2016, como dizia. As previsões indicam uma estação de chuvas pior do que a deste ano, e o que quer dizer que não haverá, lamentavelmente, recarga dos nossos açudes. Hoje mesmo, a imprensa do Ceará noticia que a seca que se agrava no sertão já começa a afetar o funcionamento das escolas municipais, principalmente da zona rural, que dependem do abastecimento hoje de carro-pipa. A Secretaria de Educação, presidente, do Estado do Ceará, lá em Acopiara, na região sul do Ceará, por exemplo, precisou antecipar em 2 semanas o final do ano letivo. Essa medida deve ser adotada por outros municípios do Ceará, pois a escassez de água tende a se agravar a cada dia e, finalmente, lamentavelmente, nos próximos meses. Se na próxima quadra chuvosa as precipitações forem irregulares, como tudo se avizinha a ser, o ano letivo deverá ser adiado ou mesmo suspenso em algumas escolas da zona rural, em várias localidades do interior do Ceará. Senhora e senhores senadores, de imediato quero aqui dizer que me empenharei para que os ministros da área econômica do governo da presidente regularizem a liberação dos recursos para que o nosso
DENOX e outros órgãos paguem os débitos existentes. E, presidente, na noite de ontem, com a colaboração de Vossa Excelência e de tantos senadores aqui, deputados, nós modificamos, com muita dificuldade, a forma, o ajuste fiscal, o entendimento fiscal, o espaço fiscal, para que isso possa acontecer. Agora, a partir da publicação, a presidente terá condições de fazer a liberação desses recursos tão importantes. O montante, só no DENOX, já chega a quase 100 milhões, somado aos valores não repassados de 2014 e deste ano. Por isso, senhor presidente, sendo que desse total, cerca de mais de 20 milhões de reais corresponde ao chamado programa Água para Todos, que não tem pago as suas contas aos seus fornecedores. Por isso, senhor presidente, agradecendo a tolerância de Vossa Excelência, nós temos que ter consciência e não ter receio de afirmar aqui nessa tribuna ou em qualquer espaço que, se nada for feito, e se nada for feito com muita urgência e decisão de resolver efetivamente esse problema que é tão grave, o colapso de abastecimento de água se estenderá por todo o interior do meu Ceará, por todo o Nordeste brasileiro, numa espécie de efeito dominó, de consequências, lamentavelmente, imprevisíveis, como estamos alertando há muito tempo aqui nessa tribuna. Portanto, eu quero, finalizando, me colocar à inteira disposição dos órgãos que tratam dessa questão, do DENOX, para que a gente, juntos, tomemos aqui uma posição, independente de coloração partidária, é uma questão humana e de sobrevivência das pessoas pelo sofrimento da seca do Nordeste brasileiro. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente.